É dia 21. Exatamente. Ontem, dia 20, completou Taubaté, pastoreando a nossa igreja. Ali, o Centro Evangelístico Internacional. Alguns irmãos já nos prestigiaram, já conhecer a nossa igreja ali, simples, muito ainda gatinhando, começando, mas graças a Deus, Deus está abençoando muito. Nesses 9 meses que nós estamos com residência fixa e cuidando da igreja em tempo integral ali, Deus tem prosperado a igreja, o trabalho está crescendo e se fortalecendo a cada vez mais. Amém? Vamos falar da palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20. Se puder usar esse de cabo, é até melhor, porque esse aqui está indo e vindo. Isso chama-se frequência, né? Onda sonora. Microfone sem fio tem isso, né? É por isso que às vezes você está pregando, o rádio do vizinho pega no microfone, viu, pessoal? É frequência, né? E a gente às vezes, dependendo da posição que a gente está, isso acontece mesmo. Mas eu vou usar o sem fio aqui, que aí eu não vou te incomodar durante a mensagem. Vou usar o de fio. Ele chega aqui, querido? Será que chega, irmão? Opa, achei melhor ficar com esse aqui. Com a frequência mesmo. Ele vai dar certo, amém, irmão? Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, vamos conseguir. 2 Crônicas, capítulo 20, quem achou, diga amém. Diga assim comigo, reações... Ih, tá fraco, gente, eu sei que tá frio, eu vim até de terno. Falei, eu vou de terno, hoje vai estar frio, né? Tá frio, mas a gente já se aqueceu adorando a Deus. Então vamos lá. Enche o peito de ar aí, vamos lá. Reações e ações diante da adversidade. Eu não sei, mas eu cheguei aqui, estava conferindo aqui o esboço da mensagem que Deus me deu e estava preocupado. Por que falar isso aqui hoje? Confesso aos irmãos que eu relutei, estava com outro propósito no coração. Quem dirige a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que nos submeter ao Espírito Santo de Deus. E ele me colocou esta palavra para hoje. E é ela que nós vamos estar falando. Leia, por favor, o versículo 2 a seguir. Quem achou 2 Crônicas 20, diga amém. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que Hazon Tamar, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém? Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu sou um pregador básico. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta e gosto de ter respostas. Então, fique à vontade quando eu pedir para você falar, para você dizer um amém, ou aplaudir, ou glorificar, porque você está na casa de Deus, e na casa de Deus há liberdade. Queridos, eu quero falar hoje sobre esse tema, reações e ações diante da adversidade. Não se pode negar, amados, a existência de adversidades na vida do cristão, amém? Aliás, negar a existência de adversidade nas nossas vidas é uma medida muito covarde de lidar com elas. Fazer de conta que nada está acontecendo, que nós não temos problemas, que nós não temos lutas, que nós não temos que enfrentar obstáculos, batalhas, tribulações, é uma forma, primeiramente, uma forma covarde. É uma fé muito confusa, porque fé é convicção. E nossas convicções cristãs, elas não podem estarem fundamentadas em ilusões. Nós temos que estabelecer fundamentos para essas convicções. Amém? E uma das coisas que nós estamos vendo no tempo que estamos vivendo é que as pessoas preferem, só porque são cristãs, fazer de conta que nada está acontecendo, está tudo bem, está tudo certo, como se nós cristãos não enfrentássemos dificuldades. Bom, primeiramente eu quero deixar claro para você que nós precisamos sim admitir, temos adversidades, passamos por problemas, enfrentamos lutas, e isto
É óbvio. A questão não é fazer de conta que não se tem adversidade ou problema. A questão é como nós lidamos com a adversidade, como nós lidamos com os problemas, com as lutas, com as situações difíceis em nossas vidas. Então, como forem as nossas ações e reações, é que vai definir o final desta adversidade, desta luta, deste problema ou tribulação que estivermos passando. A questão está que se nós estivermos fazendo de conta que nada está acontecendo, nós não vamos adotar nenhuma medida, nós não vamos ter nenhuma postura adequada para passar, vencer, superar aquela adversidade. Então, olhando para esta passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos aprender hoje algumas reações e algumas ações diante da adversidade. Diga comigo bem forte novamente. Reações e ações diante da adversidade. Amém? Olha para a palavra de Deus, por gentileza, versículo 2. O texto diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Diga bem forte: vem contra ti uma grande multidão. Esta primeira parte do texto fala do diagnóstico difícil, a constatação dos fatos. Alguém veio dar a notícia para Josafá. E não veio pegando leve, não veio comendo pelas beiradas, com aquele jeitinho cauteloso para dar notícia, não. Chegou jogando a bomba no colo dele. Falou: rapaz, vem contra ti uma grande multidão. Ou seja, revelou para ele quão grande era o problema, quão era difícil a situação que ele ia enfrentar, manifestou para ele quão grande seria a luta e a adversidade, o desafio que estava se levantando contra a vida dele. Então, é o triste ou difícil diagnóstico, mas que precisa ser enfrentado. Às vezes a gente quer olhar para o problema e dizer: não é problema. Não, isso aí não é nada. Queridos, o maior problema do cristão, em sua grande maioria nesta geração, é menosprezar e é subestimar o perigo das situações, a gravidade, a seriedade das coisas, ou até mesmo do inimigo. Querido, nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso, é o que faz tudo e em todos através do seu poder e vontade. Amém? Sabemos que Satanás, diante da grandeza de Deus, é nada. Ele já foi vencido, diz a palavra. O escritor Paulo aos Colossenses, ele diz, amados, que Satanás já foi exposto, ridicularizado, pisado publicamente por Cristo através da sua obra na cruz. Nós temos essa certeza, e ele expôs não só o diabo, mas todas as potestades e principados que estão agindo nos lugares celestiais juntamente com Satanás. Mas nós não podemos fazer de conta que ele não é perigoso. Amém, pessoal? Nós temos que considerar que o inimigo, ele é astuto. Você nunca vai ouvir da minha boca, se ouvir me perdoe, talvez por um lapso de memória, eu afirmar que o diabo é poderoso. Porque a Bíblia não atribui ao diabo poder, mas sempre se refere a Satanás como astuto. O que é astuto? É aquele que age sempre na malandragem, na esperteza, sempre se utilizando de uma situação em que nós muitas vezes damos uma brecha, em que nós muitas vezes damos uma abertura, uma legalidade. Ele vai se utiliza das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias limitações e nos leva à derrota, a fracassos, a erros e a atitudes que desagradam a Deus. Ele normalmente nos vence se utilizando das nossas próprias fraquezas. Satanás é mostrado na Bíblia como um ser perigoso, astuto, traiçoeiro, mas o poder, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus, quando ele é ascenso ao céu, ali em Atos, ele também afirma, os discípulos comprovam, visualizaram esta grande experiência um pouco antes dele ser ascenso ao céu, ele dizendo, lá em Mateus está registrado, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Amém? E aí eu, cristão, digo, não, mas eu sou crente, eu sou fiel dizimista, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido, eu sou um cara honesto, direito, correto nas minhas coisas, então nada vai me dar, nada vai me acontecer de errado, nada vai me atrapalhar, nada vai me impedir. E aí está o problema.
A gente esquece que nós estamos sujeitos a passar lutas, adversidades e atribulações. Por isso que muitas pessoas, quando enfrentam lutas, adversidades, provações, ou inclusive enfermidades, alguns deles enfraquecem na fé, pois eles não estão preparados para esta realidade. Uma das manifestações de fé na Bíblia que mais me comove não é a de Abraão, apesar de eu admirá-lo muito, e a própria Bíblia fazer menção a ele como pai da fé, mas é a fé de a fé de Jó, que mesmo estando enfermo, pobre, miserável, mesmo estando sendo repreendido e desprezado pela própria esposa, e tendo em seus próprios amigos palavras de acusação, se sentindo abandonado, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei e nele confiarei. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Queridos, manter a fé na hora da adversidade, aí está a grande demonstração de devoção, reverência e adoração ao Senhor. Amém? Então, diante do problema, amado, não faça de conta que ele não existe. Não faça de conta que nada está acontecendo. Primeira reação que você deve ter diante do problema. Ei, primeiro, reação. Diga comigo, reação. Você precisa constatar os fatos. Sabe, eu era pastor em Nova Friburgo, é uma cidade serrana muito boa. Infelizmente agora ela sofreu aí há 2 anos aquele caos que vocês viram na televisão. Ela está em fase de reconstrução. Mas a gente tinha muitos irmãos de comunidades carentes que congregavam com a gente. Algumas favelas que infelizmente ainda eram dominadas por tráfico, apesar de ser uma cidade mais tranquila. E tinha uma irmãzinha que tinha um filho profundamente envolvida com as drogas e com o tráfico. E uma vez eu perguntei para ela: irmã, como vai seu filho? Ela falou: meu filho está uma bênção, pastor. Eu falei: glória a Deus, que bom que ele está uma bênção. Ela disse: ele está uma bênção, pastor, glória a Deus. Está lá no tráfico, está se acabando de fumar crack, mas está uma bênção. Peraí, irmã, senta aqui. Ela me olhou assim, eu falei: filha, eu queria conversar contigo. Quando a irmã falou que seu filho estava uma bênção, eu achei que ele estava uma bênção mesmo. Mas aí, eu percebo que isso é uma forma de linguagem que a senhora adotou, é uma forma que a senhora está usando para, de alguma forma, profetizar sobre o seu filho a bênção de Deus. Amém, irmã? Ela, sim, pastor. Falei: então vamos só fazer uma diferenciação. Até aí tudo bem, a irmã profetizar que seu filho vai ser uma bênção, que ele vai ser liberto das drogas, que ele vai sair desse problema é uma coisa. Mas até onde a senhora admitir que o estado que ele vive e ele está é uma bênção, eu não posso concordar contigo. Nós vamos orar. Nós vamos agir para que seu filho saia da situação e de fato seja uma bênção. Mas às vezes a gente faz como essa irmãzinha. A gente confunde profetizar, declarar a palavra, afirmar a fé em Cristo, como às vezes uma forma que de fato é a realidade que estamos vivendo e não queremos constatar os fatos. Às vezes não, meu marido é uma bênção, mas ele é uma bênção como? Bebendo, lá no bar, embriagado, prostituindo. É assim que você quer reconhecer que ele é uma bênção? Não, eu não entendo que é assim. Eu entendo que isso é uma forma que você está usando para tentar confessar e profetizar a bênção sobre ele. Mas o adequado em primeira instância é você constatar os fatos. Qual é o diagnóstico? Às vezes você vai no médico, irmão, a gente fica assustado com a frieza com que nos dá a notícia. Por que eles fazem isso? Porque eles estão acostumados a lidar com aquela situação. Então ele chega e olha para você e diz: olha, você é portador disso, você tem isso, a tua situação é essa, você tem tantos dias de vida. É horrível, não é? A gente fala: nossa, que frieza para dar uma notícia dessa. Mas por quê? Porque eles estão acostumados a lidar com o diagnóstico. Nós precisamos então, antes de qualquer coisa, diante da adversidade, ver qual é o diagnóstico. Veja que disseram para Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Não falaram assim para ele: ó, vem vir um povinho aí. Estão se reunindo. Acho que não vai dar em nada não. O Josafá, fica tranquilo, viu? Acho que esse povo só vai fazer barulho. Rapaz, mas chegaram dando a notícia de uma vez e falaram assim: ó, vem contra ti uma grande multidão. Irmãos, tem horas que eu preciso parar de posar de super espiritual, de espiritualizar tudo e encarar a realidade de fato como ela é. Situação é essa, eu estou desse jeito, eu tenho esse problema, eu estou passando por essa luta. Não estou falando de você ficar murmurando quando alguém te pergunta: como é que tá, meu irmão? Minha vida está uma droga, eu sou uma porcaria, eu sou uma derrota, um fracasso. Não, não é isso. Estou dizendo de você reconhecer o teu real estado. Parar de fazer de conta. Diga quem está do seu lado: pare de fazer de conta. Pastor,
Mas a Bíblia diz que aquela sulamita, quando perguntaram para ela se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, verdade. Ela disse isso para o seu marido, ela disse isso para um servo, ela disse isso para o ajudante de Eliseu, mas quando chegou a hora de falar com o profeta, ela disse, não está bem não, eu não te pedi filho, você me mandou um filho, e agora ele está lá morto, eu estou passando por uma situação da qual eu não busquei com as minhas próprias mãos. Queridos, eu aprendo com ela que eu não abro a boca para falar da minha vida para qualquer um. Mas para Deus, ou para o homem de Deus especificamente, ou aquela pessoa que Deus coloca ali para ser o canal, o instrumento na minha vida, eu o farei. Amém? Então uma coisa que eu aprendo muito com Maria, é que o anjo aparece para ela e fala para ela que ela vai ser mãe do Messias. E ela não pode compartilhar esse segredo com ninguém. Eu tiro o chapéu para Maria 2 vezes, porque mulher guardar segredo, aí é o grande milagre do Senhor, né, irmãs? Desculpe, irmãs, não quero ofendê-las, é só uma brincadeira. É porque a gente tem, né, a mulher tem essa facilidade de comunicação, né, de mais cumplicidade umas com as outras. Só que apesar de Maria guardar o segredo para as pessoas às quais ela não deveria falar, para uma pessoa ela falou. Ela tinha Isabel. Todos têm que ter uma Isabel na vida, amém? Existem pessoas que a gente tem que abrir o coração, a gente tem que compartilhar, a gente tem que chorar junto, tem que orar junto, mas esta Isabel com certeza não é qualquer pessoa. Amém? Então o primeiro passo diante da adversidade. Qual é a primeira reação? Definir qual é a situação, qual é a realidade. Por mais difícil que seja o diagnóstico, constate os fatos para que você saiba com o que você está lidando ou com o que você vai lidar. Amém, pessoal? Continue lendo o texto. Aí diz assim, olha, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, aí. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Irmãos, além de dar o diagnóstico difícil, trazer a notícia péssima, informar ele que vinha vindo um grande exército contra ele, porque se juntaram 3 a 4 reis contra Josafá. Imagine o tamanho do exército, tá? A situação não era fácil. Além de informar que o inimigo estava vindo contra ele, falaram assim, ó, e já estão perto, deram a notícia assim, ó, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi, ou seja, já estão chegando aí, meu filho. Do que esse texto está falando? Isso aqui está falando do agravante, do complicativo. A situação já é difícil, a coisa já é complicada, a luta já é grande, quando tudo parece que não tem mais nada para acontecer de ruim, a coisa piora ainda mais. Já vinha um grande exército, uma grande multidão contra Josafá. Para piorar, estava perto já. O que isso me leva a entender? Não havia tempo hábil para uma grande estratégia de guerra. Não havia tempo de convocar exércitos amigos. Não havia tempo de fazer aliança política. Não havia tempo de buscar apoio em reis conhecidos ou em outras nações que pudessem socorrê-lo. Não dava tempo de uma estratégia humana. E às vezes é assim, quando a gente já está numa situação difícil, vem outra pior. Começam a aparecer mais agravantes, mais complicativos, que vão surgindo, vão se manifestando e vão piorando. Parece que não tem mais nada de pior para acontecer, acontece. Tem um dito popular que dizem por aí que o diabo vem a cavalo. O que o cavalo tem a ver com isso? Nada. Mas o que quer dizer isso? Ele nunca vem sozinho, né? Parece que ele traz mais desgraça junto com ele. Ele já é uma desgraça em si mesmo. Aí ele traz mais desgraças com ele. É verdade ou não é? E aí parece que a gente já está vivendo uma grande luta. A gente já está vivendo um grande problema. Vem mais um. Já não basta a notícia de que tinha uma grande multidão. 3 a 4 exércitos se uniram contra ele. E ainda vem e me avisa que está em cima da hora. Que não dá tempo de eu fazer muita coisa. Ou seja, há um somativo de problemas. Uma coisa se juntando à outra e piorando e complicando ainda mais a situação. Você já percebeu que às vezes quando a gente está vivendo um momento difícil, parece que tudo conspira contra a gente? Você bate numa porta, não dá certo, você bate outra, não dá certo, você vai num médico esperando um outro diagnóstico, parece que ele joga mais um balde de água fria ainda na sua esperança. Você se sente a pior pessoa da face da terra. Mas o que viveu Jó, não foi isso? Notícia ruim em cima de notícia ruim. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Problema em cima de problema. Então a primeira coisa, ele se depara com o diagnóstico difícil. Ele constata os fatos que não são simples. Ou seja, é complicado. Mas você só vai conseguir ter ações
na medida e proporção que essa adversidade precisa, se você admitir os fatos, se você reconhecer com o que de fato você está lutando. Segundo, quais são os seus agravantes? Porque se você não sabe quais são os seus agravantes, quais são os complicativos dessa situação, você também não vai saber como agir. Existem circunstâncias que requerem uma medida, existem outras circunstâncias que já requerem outras medidas. Entende isso, irmãos? Amém? Uma das grandes provas está, por exemplo, na criação de filhos. Um filho tem um comportamento, o outro tem outro. Um filho requer um tipo de tratamento ou disciplina, o outro requer outro tipo de tratamento e disciplina. Assim por diante, isso se aplica também à empresa e até mesmo dentro da igreja. Então, quando eu não tenho a coragem, a nobreza também de admitir, de fato é isso, e de fato encarar quais são os complicativos disso, aonde isso vai levar, quais são as consequências, como eu devo lidar com isso, jamais eu vou conseguir saber quais são as ações. Amém, pessoal? Estamos falando primeiro das reações. Então, Josafá teve, olha só agora, atitude interessante que na sequência do texto fala, versículo 3, então Josafá temeu, diga bem forte, então Josafá temeu. Isso aqui fala da reação dele diante da situação e circunstância difícil. Amém? Será que é pecado ter medo, pessoal? Pergunta para quem do teu lado, que está do teu lado aí. Você acha que é pecado ter medo? Hã? Não é pecado ter medo não, irmão. Esses dias eu estava lembrando, eu tenho um sobrinho que é 6 meses mais novo que eu. Eu sou tio-avô, né? Eu tenho uns netinhos por aí. Papai teve 11 filhos, eu sou o 11º, né? Vovô teve 18, vovó perdeu 4, era para ser 22 filhos. Família é grande. E aí, esse meu sobrinho metido corajoso, a gente tinha idade e tamanho muito parecido, andando sobre um muro de placas, não sei se vocês conhecem esse tipo de material aqui, e se exibindo, que ele era o corajoso, que ele fazia, ele acontecia, e tinha um portão na garagem cheio de lanças para cima. Numa dessas ele se distrai, ele erra o pé, cai sobre aquele portão de lanças, entra na sua panturrilha, a famosa batata da perna, fica de um lado, fica 20 minutos pendurado de perna para cima, e quem que estava lá segurando ele para não acabar de vez, não rasgar de vez, não sofrer mais? Era o tio medroso, que não subiu no muro apesar dos desafios dele. Com esse meu medinho, nunca quebrei um braço, nunca quebrei uma perna, nunca me arrisquei a certas coisas que alguns moleques arriscavam. O que isso me leva a entender? Que ter medo diante de uma situação difícil não é necessariamente errado. Ok, pessoal? Amém? Diante do inimigo, ou diante da gravidade da situação, ou diante da dificuldade do desafio ou do problema que estamos enfrentando, é necessário que a gente admita, é necessário que a gente reconheça a força do inimigo, a gravidade do problema. E quando eu estou temendo, é porque eu estou reconhecendo, às vezes, amados, nós somos cristãos e somos ensinados a tentarmos passar a impressão de força, ou de fé, ou de segurança diante de qualquer situação. Então o fato de alguém temer diante de um problema, dá a impressão que ele não tem fé, ou dá a impressão que ele é um covarde, ou dá a impressão que ele não confia em Deus, não é verdade? Que ele não é espiritual. Isso é um equívoco. Quantas vezes eu já fiquei numa situação de ver meus filhos, eu precisando tomar atitude, eu precisando aplicar uma disciplina, ou que método adotar aqui agora nessa situação para educar, e eu não sabia o que fazer. Me deu pavor. Quantos desafios, mesmo como pastor, ou como marido, ou como homem, nessa vida que a gente enfrenta, às vezes nós não estamos diante de situações em que a gente não sabe o que fazer. E esse temer é necessário. Porque este é um primeiro passo que vai nos levar ao próximo, que você já vai ver, e vai entender que Josafá, ele reconheceu que o inimigo era grande, o perigo era grande, a luta era grande, e a situação era difícil. Quando a gente menospreza a situação, ou o perigo, a gravidade das coisas, a gente pode simplesmente cair numa situação muito mais complicada, muito mais difícil. Se Josafá dissesse assim, isso não é nada, isso não vai dar em nada, o fim poderia ter sido trágico. Ei, não desconsidere o perigo de certas situações. Amém? Pai, mãe, não desconsidere o risco de certas coisas que estão acontecendo com seus filhos.
jovem, adolescente, ou homem ou mulher, seja qual for a sua idade aqui hoje, não desconsidere, encare com seriedade, tenha senso de responsabilidade. O fato de Josafá temer não foi só medo, foi reconhecer a sua limitação diante de tamanho problema. A sequência do texto, leia para você ver. Diz a palavra que ele temeu. E ele temeu, entrou em depressão, foi para o quarto chorar, não foi mais para a igreja, entregou o cargo, desistiu de ser rei, jogou a coroa fora, não quis mais falar com o povo, se revoltou contra Deus, ficou indignado, se desviou. Foi isso que ele fez, pessoal? Ele temeu o problema e negou sua fé, pessoal? Não, a Bíblia diz que ele temeu, mas ele fez o quê? Pôs-se a buscar ao Senhor. Diga comigo, pôs-se a buscar ao Senhor, amém? Primeiro, há a constatação dos fatos. Segundo, há uma análise dos fatos. Tem complicativos, tem agravantes. Terceiro, ele percebe que a situação é séria, é grave, e ele teme, ou seja, ele reconhece que aquilo é maior do que ele mesmo, que aquilo é maior do que suas próprias forças. Então ele não faz de conta. Sabe esse negócio de fazer de conta, meu irmão? O problema no casamento vai crescendo. O problema dos filhos vai crescendo. O problema financeiro vai crescendo. Vai virar bola de neve, como dizem por aí. E aí, se eu não tiver ações que possam me ajudar a superar isso, vai ser perigoso. Qual foi a primeira ação de Josafá? A gente estava vendo as suas reações. Agora veja a ação. Ele põe a buscar ao Senhor. Amém? Isso aqui fala de uma medida, de uma ação a tomar. Isso fala de posicionamento, de atitude. Pergunte a quem está do seu lado, quais estão sendo as suas atitudes diante da adversidade? Pode falar aí, por favor. Quais estão sendo as suas atitudes diante da adversidade? O que mais faz pessoas se afastar da igreja? A adversidade. O irmãozinho some, você liga para ele: ô irmão, aconteceu, querido, não tenho te visto mais lá na igreja, na EBD, no culto de terça ou de quarta, eu não estou te vendo mais lá no trabalho, lá das irmãs, dos irmãos. Aí sabe o que é, irmão? Passando muita luta. Mas e aí? Então é assim. Na hora da luta eu me afasto de Deus. Na hora da dor eu desanimo. Na hora do problema eu me entrego à dificuldade do problema. Por que nós humanos temos essa fragilidade, né? Por que o problema, a adversidade, é um agente poderoso para enfraquecer nossa fé? Por isso que a palavra de Deus diz que o justo não vai andar por vista, mas sim por fé. Amém? Porque a vista, aquilo que a gente vê, nos desanima. Os problemas, as circunstâncias, as adversidades, as decepções, as frustrações, o que não está acontecendo ou o que está acontecendo que não é segundo a nossa vontade. Mas Josafá, ao invés de se revoltar contra Deus, de se indignar e dizer: eu sou fiel, onde já se viu, eu sou um rei justo em Judá, eu temo a Deus, eu não tomo nenhuma atitude sem buscar e confirmar ao Senhor, eu sou dizimista, eu sou frequentador assíduo dos cultos. Não, ele não fez isso não, irmão. Ele foi buscar a Deus ao invés de se revoltar. Ele foi buscar a Deus ao invés de se indignar. Ele foi buscar a Deus ao invés de se furtar ao cumprimento dos seus deveres reais. Amém, querido? Temer é necessário, mas se acovardar, jamais. Temer é necessário, mas se revoltar contra Deus, jamais. Porque se tem alguém que nesta hora vai poder te ajudar, é o teu Senhor. Quando ele temeu o tamanho e a gravidade do problema e foi buscar a Deus, ele estava admitindo a sua dependência de Deus. Diga a quem está do seu lado: você depende de Deus. Reconheça isso, fala, reconheça isso, você depende de Deus. Mas às vezes nós queremos ser independentes. Não, eu tenho um bom conhecimento de economia, eu vou resolver bem essa situação financeira. Eu sou um bom administrador, eu vou sair dessa. Eu tenho bons amigos, eu tenho bons contatos, bom relacionamento, eu tenho um bom conhecimento técnico, minha formação, eu faço, aconteço. É assim, irmão? Josafá, ele se pôs a buscar a Deus, porque ele percebeu que a situação requereria uma intervenção divina. Amém?
Ele não tinha tempo para buscar aliança política, buscar ajuda de outros reis, como eu já disse. Ele não tinha tempo para armar emboscadas contra o inimigo, tentar criar uma defesa. Já estavam ali pertinho, já estavam próximo ao seu território. Existem situações que requerem medidas urgentes. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então você não pode ficar adiando decisões. Você não pode ficar protelando posições que você tem que tomar, atitudes que você tem que tomar. E o rei imediatamente recebeu a notícia, a primeira coisa que ele fez, se colocou a buscar ao Senhor. O que ele faz em seguida? Continue lendo o texto, está escrito aí. E apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, jejum, sempre na Bíblia, ele foi mostrado como uma arma estratégica de batalha espiritual. Amém? Jejum não é macumba gospel, ok, irmão? Por isso que o profeta Isaías disse e pregou contra o jejum que alguns de Israel estavam fazendo, jejuando contra o seu próprio povo. Sabe aquela, quando estava na onda dos atletas de Cristo, né, quando eles começaram a se converter, porque agora já não é novidade para ninguém. Aí tinha um atleta de Cristo no gol e um atleta de Cristo para bater a falta. Você já deve saber até de quem eu estou falando, né? Um baixinho corintiano, que se dizia atleta de Cristo na época, fazia a gente passar muita vergonha, aquele menino. Eu mesmo passei uma, eu fui pregar para o Ronaldão, quem lembra do Ronaldão? Aquele zagueiro do São Paulo, que foi da seleção, parece com o abençoado ali, ó. Eu fui pregar na casa dele, porque o caseiro dele era da nossa igreja lá em Rio Preto, e eu fui lá, porque o irmão deixava o sistema de rádio ouvindo a nossa rádio, e ele ouviu e falou, quem é esse pastor? Eu falei, é meu pastor, convida ele então para ele vir orar aqui. Eu fui lá orar, a mulher dele, budista, me apontou o dedo na cara. Falou, se for para o meu marido virar crente, ser atleta de Cristo igual uns amigos dele, eu não quero, porque o meu marido não é crente, mas não me trai, meu marido não apronta para a rua aí. E eu fiquei numa situação difícil, meu irmão. Se não fosse a sabedoria de Deus para contornar e sem ofender aquela mulher, porque ela estava, sim, cheia de razão. Quem disse que ela não estava com razão? Está cheio de gente se dizendo aí, fazendo e acontecendo, nos envergonhando. Então eu não podia simplesmente atacá-la, mas com muito jeito tive que contornar a situação para poder falar do amor de Jesus naquela casa. Então, é mais ou menos assim, né? Aí o que está no gol, ora, Deus, me ajuda aqui, Senhor. Se eu pegar essa falta, o outro, ora, Deus, me ajuda para fazer esse gol. Já imaginou se Deus foi interferir nessas coisas, né? Aí, está enrolado. Está enrolado, não é verdade? O jejum, querido, ele sempre na Bíblia é mostrado como uma estratégia de batalha espiritual. Mas não para ser usado contra um próprio irmão em Cristo. Deus não vai entrar nesse tipo de coisa. O jejum era para situações, pode prestar atenção, em sua grande maioria, situações urgentes, situações onde a gravidade era considerada muito grande. Moisés fez jejum longo, sacrificando pelo povo para receber a revelação de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, porque num período ele chega, pega o povo lá com o bezerro de ouro, vocês lembram disso? Ele na raiva, ele arrebenta aquelas pedras que estavam escritas os mandamentos, e aí, para receber de novo de Deus agora? Aí ele pagou um preço muito grande. A gente vê Esther proclamando um jejum de 3 dias e 3 noites, a gente vê Daniel, tantos outros homens fazendo jejuns, como uma arma de batalha espiritual, estratégica. A situação é considerada difícil, é irreversível, é perigosa, é grave. O que o povo fazia? Jejuava. O próprio Senhor Jesus jejuou antes de ser tentado por Satanás. Ele sabia o que enfrentar. E ele ensinou os discípulos diante de uma casta de demônios, dizendo, esta casta só sai com o quê? Com jejum e oração. E aí, quando eu vejo Josafá convocando um jejum, eu vejo uma ação estratégica espiritual. Eu não tenho mais o que fazer humanamente falando. Então eu vou para a estratégia espiritual, eu vou para a batalha espiritual. O jejum aqui fala de esforço espiritual, fala de aniquilamento da carne, e fala de batalha espiritual. Existem situações em nossas vidas que requer jejum, que requer uma busca mais profunda, que requer um empenho, uma dedicação, um preço maior. Porque se é uma situação extrema, vai requerer maior busca, vai requerer maior esforço, vai ter que ter mais disposição para buscar. Mas às vezes o casamento está indo à ruína. E a pergunta é, ninguém vai jejuar por esse casamento? Às vezes a disciplina e a educação dos filhos está cada vez mais difícil. E a gente só olha e diz assim, eu não sei mais o que fazer, vou largar para lá. Que isso, irmão? Não sabe mais o que fazer?
Você já fez todo o seu esforço? Já empreendeu todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, de fato, em melhorar o relacionamento, em melhorar as finanças, em aplicar a educação e disciplina nos filhos, ou no seu ministério, na sua igreja, ou no seu trabalho? Já fez tudo o que você acha que poderia fazer? Já, pastor. Então agora é o seguinte, meu irmão. Entra na batalha, entra na estratégia espiritual. Amém? Não tem como não lembrar de Esther, lembra? Mardoqueu mandou a notícia para ela, falou, vem cá, não esquece não, você é judia também. E estão mandando matar nós todos. E não é porque você está aí dentro do reino que você vai escapar não, minha filha. Você está achando que Deus vai ser conivente? Enquanto a gente morre, você fica aí tranquila? Aí ela mandou avisar Mardoqueu, você sabe do seguinte, eu estou aqui hoje, porque um dia o rei mandou chamar a rainha, ela não veio, e ela quebrou um princípio, e ela foi afastada do trono. Para eu chegar na presença do rei, ele tem que desejar, ele tem que me chamar. Então é o seguinte, eu vou expor minha vida, eu vou dar a cara para bater, eu vou tentar falar com ele. Se der certo, Deus, se morrer, morrerei. Mas eu não vou tomar parte dessa justiça não. Então vamos fazer o seguinte, já que eu vou quebrar protocolo, já que eu vou fugir ao comum, ao natural, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. Põe o povo todo para jejuar também, 3 dias e 3 noites. Amém, pessoal? Agora, irmão, eu não vim aqui para falar disso não, eu nem sei. Eu duvido muito que vocês tenham sido ensinados diferente. Eu espero que tenham sido ensinados, porque estamos vivendo um tempo que o pessoal confunde jejum com propósito. Propósito é uma coisa, jejum é outra. Diga assim, propósito é uma coisa, jejum é outra. Você pode fazer o propósito, ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Fica sem, não tem problema, é teu propósito. Deus, eu sou viciado em Coca-Cola, não como sem Coca-Cola. Vou fazer um propósito de não tomar Coca-Cola, mas isso não é jejum. Eu estou fazendo jejum de Coca. Irmão, isso não é jejum, isso é um propósito. Eu fiz um propósito de não comer carne durante 30 dias. Glória a Deus. Que legal, vai ser bom, vai ser saudável. Sei lá, né? Aí é uma área que eu não domino muito conhecimento para te falar. Mas eu sei que eu sou chegado numa carne, né? Agora, o jejum não é abstenção total, irmão. Alimento sólido e líquido. Eu conheço os irmãozinhos que ele acorda de manhã, toma um copo d'água, está jejuando. Não está jejuando nada, irmão. Você já tomou água, não é jejum, não. Vou tomar um cafezinho, pastor. Hoje eu só vou jejuar do almoço, mas o café, né? Logo a primeira refeição do dia, que é a melhor de todas, que é o café. Fala que é jejum parcial. Esse é um jejum medicinal, irmão. Ok? Mas o jejum que eu conheço na Bíblia, eu não estou aqui para pregar disso, mas a Bíblia diz que Moisés, a ciência discorda. Eu também acho que a ciência está certa e não é qualquer ser humano que passa por isso. Isso tem um propósito. Isso não é uma doutrina. Ok, pessoal? Isso foi uma experiência de Moisés. A Bíblia não ensina a fazer igual ele. Se alguém se propor a fazer, tem que ter fé, primeira coisa, e tem que ter ciência do que está fazendo. Mas a Bíblia diz que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Está lá. Eu não vim para pregar sobre isso, mas eu só estou citando que sirva de informação no contexto da mensagem. Amém? O jejum que Esther convocou foi de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Amém, pessoal? Só que alguém supõe que Jesus, durante o jejum dele, bebeu pelo menos água, porque a Bíblia diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede. Mas, ok, não diz que ele teve mesmo. Mas pelo que a Bíblia mostra, o jejum ele é abstenção total. Agora não importa se você faz 12 horas, 6 horas, 10 horas ou 24. Eu já fiz campanha na igreja e que eu já fiquei 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Fiquei no templo, junto com 2 obreiros meus. No segundo dia, um deles começou a roxear o lábio. Eu falei, irmão, entrega o teu jejum e vai para casa. Porque não adianta, irmão. Isso não é uma doutrina, é uma experiência pessoal da pessoa. Eu conheço um pastor que jejua 7 dias. Fala, que é isso, pastor? Jejua. Ele fica desnutrido, fica pálido. Só que como Deus usa aquele homem em cura, é espetacular. É o preço que ele paga. Agora, isso não é doutrina. Irmão, todo mundo vai querer jejuar 30 dias. E morre todo mundo, a imprensa vem. Olha os crentes cometendo suicídio, como é que é? Coletivo. Vamos chamar a gente de sectário. Não façam isso. Amém? Mas o que é o jejum? Aniquilamento da carne. É você se abster das coisas que você tem como mais essencial. A coisa que te dá prazer. Irmão, dá um prazer comer um X-Bacon Egg. Aleluia. Uma picanha. Tomar uma Coca-Cola. Dá prazer. Uma alegria. Tomar aquela batida de fruta, aquela vitamina. Você vai aniquilar um pouco a carne. O que é o jejum? O período de consagração. Josafá entendeu que era hora de batalha espiritual, de estratégia espiritual. Às vezes eu estou vivendo um momento de adversidade, o que eu faço? Eu fujo. Eu me afasto de Deus. Eu entrego o cargo. Eu chego para ele e falo, não dá para mim, eu estou numa luta muito grande aí. Ei, querido, sabe o que eu tenho aprendido? E eu tenho vivenciado na minha vida? Que quem nunca tem nada para fazer, nunca tem tempo para fazer nada. Mas quem
está fazendo bastante coisa. Quanto mais faz, mais tempo tem para fazer outras coisas, por incrível que pareça. Porque os desocupados adoram ficar desocupados. Mas quem é de fato ocupado, quem de fato tem compromisso, não tem medo de assumir compromissos e mais compromissos. Amém? Antes de eu sair daqui, aliás, antes de eu sair da minha casa para chegar aqui, o telefone tocou 10 minutos antes do irmão Rodrigo encostar. A esposa de um pastor, de um outro ministério, me ligou: pastor, pelo amor de Deus, preciso conversar urgente. Tem como o senhor me atender? Eu falei: filha, esteja em casa 10 horas da noite que eu te atendo. A minha mulher olhou para mim: você está doido? Olha como é que está a casa. Você é maluco, você vai chegar cansado, você não vai atender ela. Eu falei: filha, essa é a minha vida, é meu ministério, vou atender, deixa vir. Não, mas atende lá na igreja. Eu falei: eu estou de carona. Essas questões de casa, fique em paz, né? Mas não tinha outro jeito, desesperada, precisando ser atendida. Semana passada, queridos, eu fiquei sexta, sábado e domingo, os irmãos não conseguem entender isso. Falam: pastor, parece que o senhor é maluco. Eu não conto isso como vantagem, irmão. Mas eu saí daqui 6 horas da manhã, daqui de Taubaté. Quando era exatamente 8h30 da manhã, nós estávamos dentro da reunião lá em Niterói. Você vai falar: que é isso, pastor? Que loucura. Eu fui dormir 3 horas da manhã porque a gente tinha um momento de oração na igreja. Para um propósito nós estamos lá. Só que eu tinha compromisso com o meu ministério, com o meu presidente, com a reunião de pastores. E ficamos até 2h30 sentados, assim, do jeito que você está aí. Eu não levantei nem para tomar um cafezinho. Fomos almoçar 3 horas. Quando era 7 horas da noite, a pedido do pastor João Nunes, eu estava fazendo um casamento. Ele me ligou: pastor, eu tenho que fazer um casamento e eu não estou bem de saúde, não vou poder fazer. Você é amigo da noiva, lá do pai da noiva, o senhor pode fazer o casamento para a gente? Assembleia de Deus Madureira, lá de Nova Iguaçu. Falei: estou dentro, pastor, vamos embora. Fomos fazer o casamento, terminou, fomos para a recepção quando saímos de lá meia-noite. 4 horas da manhã a gente estava chegando em Taubaté. Eu dirigindo, fui dormir, 8h30 da manhã eu estava na minha igreja para ministrar EBD às 9h. Eu falei: que isso, pastor, que loucura. Não é loucura, irmão. Quem está desocupado vai continuar desocupado. Mas quem está envolvido com as coisas de Deus vai se envolver ainda mais, não consegue. Eu não consigo ficar parado. Alguém pode achar louco. Durante 1 ano, eu estava dirigindo Ubatuba, Taubaté, subindo e descendo. Um companheiro falou assim: o senhor deve estar bem, né? 2 igrejas, 2 salários. Eu falei: não, irmão, estou com mais despesa ainda. Mas a mesma coisa, como se fosse uma igreja. A gente precisa entender o seguinte, amado. Existem situações extremas que vai requerer uma entrega maior. Amém? Às vezes plantar uma igreja, às vezes eu quero me casar, às vezes eu quero ter um negócio, às vezes eu quero ter filhos, às vezes eu quero ter êxito na carreira no ministério, mas eu não quero fazer esforço algum. Ei, irmão, o diagnóstico é sério. Quer casar? Estão falando bem de casamento para você? Não estão, né? Casamento tem mudança de atitude, de comportamento, de vida social, de vida pessoal, emocional, tem mudança até, inclusive, daquilo que algumas pessoas mais gostam de cuidar. Corpo. Eu quero ter filho. Então, irmão, você sabe quais são as responsabilidades, qual é o desafio que você vai enfrentar. E aí, quando passa por ele, quando tem um filho, ou quando casa, ou quando abre um negócio, ou quando assume um ministério, ou quando abre uma igreja, ou quando consegue correr atrás daquele sonho, aquele projeto, ele está se tornando realidade. Vem os problemas, o que a pessoa faz? Ela quer desistir. Ela não está disposta a pagar o preço. Ela não está disposta a se colocar diante de Deus. Quanto tempo faz que você não faz mais um jejum pelo seu casamento? Quanto tempo faz que você não faz mais um jejum pela sua vida financeira? Quanto tempo faz que você não faz mais um jejum pela sua igreja, pelo seu ministério, pelo departamento que você lidera? Está tudo ruim, está tudo difícil, eu não aguento mais. Convoca jejum, irmão. Amém? Convoca jejum. Entra numa batalha espiritual, porque não pensa você que o diabo não se impõe. Tudo que interessa a Deus, infelizmente, o diabo também se interessa. Tudo. Deus se interessa pelo seu casamento? O diabo também se interessa. Deus se interessa pelos seus filhos, seus sonhos, seus projetos? O diabo também se interessa. Ele vai fazer de tudo para de alguma forma atingir a Deus através de você. O problema dele, você quer que eu te fale a verdade? Não é nem você, irmão. O mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Tudo que o diabo faz é tentando de alguma forma atingir o nosso Deus. Mas no nome de Jesus, querido, no nome de Jesus, não aceite que o diabo te use de tabela. Bata o pé, seja firme, convoque o jejum, entre em oração, se posicione, porque Deus vai conceder a vitória na sua vida. Amém? Ele convocou um jejum, ele demonstrou disposição espiritual para buscar. E aí o que aconteceu? Vamos ler a Bíblia. Apregoou um jejum em todo o Judá. Versículo 4. Leia em voz alta comigo, vamos lá?
E Judá se ajuntou para pedir socorro ao... Diga assim, Judá se ajuntou. Fala para quem está do teu lado, vamos se ajuntar? Isso fala do que, irmão? Isso fala de unidade e concentração de esforço. Fala assim comigo, unidade, mais forte, unidade e concentração de esforço. O que a gente está fazendo aqui hoje? Concentrando esforços. O irmão Rodrigo de vez em quando me liga, pastor, você pode dar uma força lá, pastor, levar uma palavra? Vou, irmão. Eu não vejo isso como um sacrifício. Eu sou de outra igreja, eu podia falar assim, não, Rodrigo, minha prioridade é minha igreja aqui, ó. Hoje é um dia de folga meu, não tem nada na minha igreja, eu quero descansar. Qual é o problema de eu fazer um esforço? Vamos lá dar uma força para os irmãos. Vamos lá compartilhar um conhecimento. Eu voltei a Nova Friburgo agora 2 semanas. E no ano de 2006 eu era pastor em Nova Friburgo. A igreja metodista central de Nova Friburgo era dessa porta lá. E o altar aqui mais ou menos. Era isso aí. Metodista Central. A igreja metodista é uma das mais antigas do Brasil e ela é uma das mais antigas de Nova Friburgo. E ela fica na praça principal, na rotatória do Paissandu. E quando eu cheguei em Nova Friburgo, Deus me honrou tanto lá em Nova Friburgo que eu estou falando, Deus, eu estou querendo viver aquela honra de novo, Deus. Porque assim, 3 meses de trabalho, uma igreja com 9 anos que não ia para frente, irmãos, nós mudamos imediatamente de um prédio que cabia 180 pessoas, nós mudamos para um prédio que cabia 600 pessoas. Porque não cabia mais nada, ninguém. Com 3 meses de trabalho. Deus honrou tanto, eu falo, Deus, eu quero mais um pouquinho daquela glória de novo. Foi tremendo o que Deus fez naquela cidade, eu sinto saudade até hoje. Foi espetacular, muito rápido. Fui pastor 3 anos lá, vivi tempos assim de grande êxito, a igreja crescendo, a gente tinha 3 ministérios de louvor que se revezavam. Era incrível, lá eu só era pastor. Né? Eu não tinha que cuidar de mais nada da igreja, não tinha que tocar, cantar, fazer nada, tudo funcionava e o pastor só pastoreava. E chegou um pastor novo, que está lá até hoje. Ele chegou para assumir a igreja metodista e ele ouvia muito falar do centro evangelístico. Era a igreja, sabe, a igreja que virou a igreja do momento, né? Aquela igreja da onda, isso tem muito, né? E ele teve a humildade, me ligou, falou, pastor, eu quero que o senhor venha pregar aqui na igreja metodista, compartilhar com a gente o segredo desse crescimento, porque a gente quer crescer, a nossa igreja é histórica aqui, não vai para frente. E um pastor que era novo, tinha acabado de chegar, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou lá falar? Igreja metodista, né? Eu fui, teve um retiro de carnaval, eu ministrava de manhã no nosso retiro de carnaval, à tarde eu dava uma escapadinha e ia ministrar no deles. Ministrei 3 dias lá. E eu falei sobre o segredo do nosso crescimento. Então eu compartilhei, primeiro segredo, ação do Espírito, diga comigo, ação do Espírito. Irmão, onde o Espírito de Deus não age, não tem crescimento nenhum. Amém? E nos outros dias eu compartilhei estratégias. Só isso. Aquele irmão, muita coisa do que a gente compartilhou, ele pegou. A igreja começou a trabalhar. E eu acabei indo embora depois de Friburgo, e não tinha voltado lá. Quando eu voltei, agora, sabe o que eu passei lá? O templo antigo continua. Mas tinha um terreno que eu tinha ido ver. Escuta isso, só para você ver o que Deus faz, irmão. Tinha um terreno que eu tinha ido ver. Para comprar para a nossa igreja, para a gente construir o nosso prédio lá. Sabe quanto o cara pediu? Na mesma rotatória, ali na área central. O cara falou assim para mim, dá para fazer 750 mil. Eu, hã? Falei, não dá para mim. Agora eu voltei lá, irmãos. Sabe que igreja está nesse terreno que o cara me pediu 750 mil? A igreja metodista. Está lá um painelzão enorme, metodista central e tal, um igrejão enorme. Eu parei o carro, fiquei olhando, falei assim, rapaz, eu participei disso aí. Eu sou de outro ministério, eu ajudei, eu fui lá, eu dei ideias, eu compartilhei a palavra. Eles fizeram, não foi só eu, Deus usou outros, mas eu participei. Irmãos, às vezes nós não temos esta humildade de se unir em torno de um objetivo em comum. Às vezes o casamento está ruindo, né? E o marido não chega na mulher, ou a mulher não chega no marido para se unir para lutar em prol do casamento. Às vezes a família está passando um tempo difícil, ao invés dela estar junta, ela se separa. Às vezes a igreja está enfrentando um tempo de crise, em vez dos departamentos, líderes, obreiros, oficiais se unir para trabalhar, parece que gera mais partidarismo ainda. Quero ver, vai quebrar a cara mesmo, tá vendo? Não deu para mim a liderança, olha lá, tá vendo? Vai acabar esse negócio aí. Isso aí quando não tiver mais ninguém, aí vão querer que eu faça. Por que existe isso dentro do reino? Por que existe isso dentro da família? Por que existe isso dentro do ser humano? Veja que ele convocou um jejum, mas o rei não ficou jejuando sozinho. O rei não jejuou sozinho, todo Judá jejuou com ele.
todo o povo daquela tribo se ajuntou para clamar por socorro de Deus. Amém? Às vezes a mulher está orando sozinha, está indo à igreja sozinha, está pagando o preço sozinha, está sendo fiel sozinha, está sendo perseverante sozinha. O maridão está lá, de perna pro ar, espiritualmente falando. Está lá de boa. A casa está caindo e o cara não está nem aí. Sabe o que está escrito lá em Jonas, capítulo 1, versículo 6? Que tens dormente. Diga quem está do seu lado assim, que tens dormente. Está escrito lá, Jonas 1,6. Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus para que não pereçamos. Do que fala esse texto de Jonas 1,6? O navio estava afundando. Fala assim, o navio estava afundando. E Jonas estava fazendo o quê? Jonas estava fazendo o quê? Dormindo, pelo amor de Deus. Casamento está acabando, o negócio está pegando fogo, está tudo indo à falência, as finanças estão tudo enrolada. E a gente está de boa. Como se nada estivesse acontecendo. Que tens, dormente? Levanta-te, clama a teu Deus. Clama a teu Deus. Não é hora de você ir para a proa do barco dormir, não. Não é hora de você tirar um sono. Não é hora de férias, não é hora de comilança, não é hora de você gastar mais. Não é hora de você fugir, não é hora de entregar o cargo. É hora de clamar. Convoca jejum, mas não adianta o líder convocar e ninguém participar. Não adianta a igreja fazer evento, fazer ministração, fazer programação e não haver aderência. Não adianta o marido ser fiel e a mulher desbanjar e quebrar os princípios. Não adianta a mulher se empenhar uma vida de temor e o marido não está nem aí, não considera a fidelidade da esposa. Você tem que fechar essa brecha aí, querido. Você tem que fechar essa brecha aí, querida. Eu disse a uma pessoa da minha igreja essa semana, uma liderança que estava quebrando princípios, eu disse, eu não quero legalidade no meu ministério, eu não plantei isso, não vou colher isso, então ou você anda com lealdade, com sinceridade ou fidelidade, ou não dá para andar do meu lado. Pastor, só está mandando me separar. Não, irmão, estou dizendo para você cobrar o princípio. Amém? Eu não expulsei ele da minha igreja, eu exigi lealdade e fidelidade, primeiramente com Deus. Porque você não pode cobrar nada que você não oferece e que você não pratica. Amém? Amém ou não amém, irmão? Irmão, fica, irmão, tem que ser fiel a Deus, fiel a Deus. Vai mexer na capivara dele, você vai descobrir a fidelidade dele. Porque o obreiro tem a cara de pau de falar de fidelidade, mas ele é o primeiro ladrão que tem dentro da igreja. Meu Deus do céu, mas como é que pode isso? Querido, você precisa ajuntar-se. O que é isso? Somar esforços. Amém? Fala assim, vamos somar esforços. O que é isso? Agir nas necessidades extremas em conjunto. A melhor coisa a fazer é agir em conjunto. Marido e mulher sentar e falar, ó, estamos perdendo o controle aqui na educação dos nossos filhos. Como é que a gente vai fazer? Porque às vezes o marido vai corrigir e a mãe vai contra. A mãe vai contra, o marido vai contra. Vira uma bagunça, né? Então, entra em entendimento. O que a gente vai fazer aqui? Perdeu o controle das finanças? Estamos precisando entrar em um entendimento aqui. O que nós vamos fazer? E assim, na vida espiritual, irmãos. Reunir, se ajuntar para encontrar uma solução. Para termos uma ação de melhora, de mudança. Porque os tempos são difíceis, irmãos. Amém? Não fique esperando a coisa melhorar por si mesmo, não. Josafá não cruzou os braços e falou assim, Deus vai fazer alguma coisa. Não, ele entrou em ação. Amém? Então houve unidade e concentração de esforços. Eu vou terminar aqui. Sabe quando Neemias se propôs a reconstruir Jerusalém e os muros de Jerusalém? Isso foi sério, irmãos. Sabe que é um homem só falar, eu vou reconstruir uma cidade? É fácil construir uma casa, pessoal? Não. Reconstruir é mais difícil ainda. Porque fazer todo o processo de reforma. Olha, dependendo como dependendo do tipo de avaria que ela sofreu, mais difícil ainda. Mas imagina uma cidade inteira, era uma capital. E Neemias se propôs a reconstruir a cidade e os muros. E aí ele recebeu a ajuda de um povo, mas a obra era tão grande que o povo era pequeno. E era tão difícil fazer a obra que precisava que às vezes o camarada fosse pedreiro e soldado. Ele tinha que estar com a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Isso já me mostra uma coisa. Na obra de Deus não tem lugar para aquela frase, não é minha função. Não tem lugar na obra de Deus para isso. Né? Não é minha função. Não é minha função, não estou aqui para isso, eu não ganho para isso. Não, na obra de Deus, meu irmão, tu é pedreiro e soldado. Tu é pregador e porteiro, se necessário for.
Amém? Você é pastor e faxineiro, se necessário for. Porque na obra de Deus não tem lugar para isso, não tem lugar para ego, não tem lugar para vaidade, não tem lugar para cadeira cativa. Todos nós aqui somos servos. Diga comigo, eu sou servo. Amém, irmão? Na obra de Deus eu tenho que saber que eu estou servindo. Estou servindo. Um pastor essa semana me pediu um conselho, que estava tendo dificuldade com um companheiro que veio de outro ministério já ungido. E na igreja dele não tem o costume de usar cadeiras no altar, como é o costume nosso aqui, mas naquela igreja não tinha. Então a igreja tinha por costume usar a primeira fileira para os obreiros. Mas aquele irmão se ofendeu, ele não queria ficar na primeira cadeira, ele tinha que estar no altar. E ele foi conversar com o pastor, falou: pastor, eu lutei tanto, pegou a carteirinha, tirou do bolso. Eu lutei tanto para conquistar essa carteirinha aqui, para agora sentar aqui embaixo. E não quis mais voltar na igreja. Meu Deus do céu! Deixa eu te dar uma boa notícia. Quanto mais tu crescer em termos de ministério dentro da igreja, mais você diminui diante dos homens. Ó, quantos estão sentados ouvindo aqui? Quantos? E eu em pé aqui falando, já vou fazer 1 hora falando. Quem está servindo aqui, vocês ou eu? Eu! Vocês acham que eu sou o cara aqui? Não, vocês que são. Quem está sendo alimentado? Vocês ou eu? Vocês. Eu fui alimentado, claro, para poder alimentar. Mas eu estou aqui servindo. Amém, irmão? Quanto mais tu cresce em termos de título, de cargo, mais você vai ter que descer para servir. Mais você vai ter que se aplicar. Se você acha que você vai ter privilégio, não. Porque aquele que recebe mais é cobrado dele. Amém? Amém, irmão? Não se tem como admitir um obreiro ser negligente. Né? Tanto que é tratado com mais firmeza quando um obreiro peca. Por quê? Porque não é como um qualquer. Ele é mais cobrado. Não é que ele vai ser ter tratamento diferenciado, mas a cobrança é maior. Porque, eu sou presbítero, sou pastor evangelista. É, meu irmão, então tu vai ter que entender qual é o peso disso. Sabe o que eles faziam? Numa mão espada, na outra mão colher de pedreiro. Estou encerrando, olha aqui para mim. Aí o que Neemias falou para eles? Olha aqui. Falou: gente, vamos fazer o seguinte, nós somos poucos. E a obra é grande. Fala assim: nós somos poucos. Fala: a obra é grande. Você acha que é fácil, irmão, ser pai, ser mãe? A gente não é nada diante desse grande desafio. A gente não é nada. A vida, a obra de Deus então, o ministério, nós somos poucos. O desafio, a obra, a responsabilidade é muito grande. Aí ele falou para eles o seguinte: vamos fazer o seguinte, vocês vão estar trabalhando. Se vocês escutar a trombeta tocando em algum ponto do muro, depois você pode ler, livro de Neemias. Nós vamos fazer o seguinte: todo mundo sai de onde estiver e vem correndo para cá. Para defender contra o ataque do inimigo. Por quê? O sinal que o inimigo estava atacando em determinado ponto era a trombeta tocar. Então aí eles saíam todos correndo de onde estavam, se ajuntavam, tudo naquele ponto para defender o ataque daquele inimigo. Você entendeu isso, irmão? Amém? Tem hora que é o departamento de mulheres que a trombeta toca. E a gente tem que se unir em torno do departamento de mulheres. Amém? Tem hora que é a EBD que a trombeta toca. Ninguém mais está indo na EBD. O pastor está tocando a trombeta lá. Ei, pessoal, escola bíblica! E a gente tem que fazer o quê? Concentrar esforço para fortalecer a EBD. Tem hora que é o grupo jovem. Tem hora que é o evangelismo. A gente vai ter que se unir, concentrar esforço para fortalecer aquele trabalho. Ou seja, concentração de esforço em torno de uma necessidade. Ou em torno de um desafio, de um confronto. Neemias falou: quando a trombeta tocar, vocês correm todos. Nós somos poucos, mas juntos seremos fortes. Amém? Foi isso que aconteceu aqui, irmão. Ele convocou o jejum. Os reis vieram. A batalha aconteceu, mas veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Aleluia. Nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em quem? Em ti, ó Deus. E todo o povo de Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Diga comigo: crianças, mulheres e filhos. Por que não falou homens aqui? Porque os homens aqui, normalmente não era contado crianças e mulheres. Então homens aqui já estavam incluídos. Todos, irmãos. Todos. Não aceite que o diabo cante vitória contra o reino de Deus. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Não deixe seu marido lutando sozinho, irmão. Não deixe sua esposa lutando sozinho, irmão. Se una com ele, vai junto, Deus vai honrar. Pastor, mas eu não quero, eu não concordo, irmão. Obedece a Deus que vai ver que Deus vai fazer o melhor na tua vida. Amém? Pastor, mas porque isso, tem aquilo. Não, meu irmão, concentre esforço, você vai ver Deus honrar. Olha a promessa de Deus aqui, versículos 17 a 19, e a gente encerra.
Olha o que Deus falou para eles. Versículo 15 diz: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém e rei Josafá, não temais nem assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17: nesta batalha não tereis que pelejar, apostai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temeis, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito, diga, voz muito alta. Isso aqui, irmãos, fala de confiança e segurança em Deus. Deus tinha feito só a promessa. Fala assim comigo. A promessa de Deus já me é a garantia da vitória. Fala para quem está do teu lado, Ele é fiel, Ele cumpre. Amém, irmão? Amém, irmão? Às vezes eu não consigo confiar na promessa. Eu acho que Deus é igual eu. Porque eu sou tratante. Porque eu sou limitado, falho. Eu falo, não consigo fazer. Eu trato Deus de igual, como se eu fosse também. Ei, irmão, Deus não é igual a nós. Amém? Deus é fiel. Então na hora da adversidade, meu irmão, não se tranca no quarto não, não se exclui, não se ausente da igreja não, não desista, não perca as esperanças. Na hora da adversidade, se apega no Senhor, busca. Na hora da adversidade, não pede baixa não. Eu tive um obreiro uma vez que, pastor, eu queria entregar a minha função, pastor, porque eu estou passando um tempo de muita luta, eu quero, né? Falei, meu filho, essa luta, ela justamente está sendo utilizada pelo inimigo para tentar tirar de você aquilo que ainda está te possibilitando vencer. E às vezes é assim que a gente faz, a gente se ausenta, a gente desiste, a gente se entrega. Não faça isso, amém? Se lança no Senhor, porque o teu Deus é fiel e poderoso, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. A gente cantou agora há pouco, o que eu não posso fazer, tu podes, amém? Diga quem está do seu lado, o que você não pode fazer, Deus pode. Fala aí, o que você não pode fazer, Deus pode. Deus pode, amém? Josafá viu que o problema era difícil, estava complicado. Ele foi falar com quem? Com Deus. Deus, a situação é essa. Estou precisando de ti aqui, Senhor, vem comigo. Só que Judá todo se ajuntou com ele. Amém, irmão? Então, parabéns aos irmãos que estão aqui, que não são jovens e adolescentes, mas que vieram aqui para prestigiar os jovens, abençoar. Eu estou vendo aqui que a maioria não é jovem. Jovem que eu falo no momento da vida, viu, irmão? Na etapa da vida, não na aparência. Viu, irmão Rô? O irmão Rô já ficou assim. Eu sou jovem. Somos jovens. No espírito, na fé, na vontade. Somos jovens. Mas na etapa da vida a gente já passou essa fase. Eu já sou pai de 3 filhos, já tenho responsabilidades que um homem adulto já assume aí. Então a gente vê esse esforço de vocês. Parabéns, continue se unindo. E Deus vai dar a vitória. Amém? Eu não sei qual é o propósito ou necessidade que você tem nesse momento, mas eu quero que você coloque nas mãos de Deus. Nós vamos orar juntos. E o Senhor será convosco. Amém? Oremos. Pai amado, Deus eterno. Senhor, eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo por esta noite aqui na casa de Deus, na sua casa, juntamente com esses amados irmãos. Obrigado, Senhor, por esta igreja que é de portas abertas hoje, como uma oportunidade do teu povo ouvir tua palavra, aprender de ti e viver uma vida de vitória, Pai. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Francisco, o anjo desta igreja. Te louvo, Senhor, pelos seus obreiros, auxiliares, Senhor, daqueles que trabalham na diaconia, no presbitério, Senhor, os evangelistas, os líderes, obreiros, cooperadores, todos os departamentos. Deus, seja qual for a área desta igreja, queremos colocar em tuas mãos, Senhor, e pregar, Pai, e invocar sobre este lugar, Senhor, a unidade, a concentração de esforços em torno dos propósitos compartilhados e colocados
colocado, Senhor, diante desta igreja. Pai, eu quero orar pelos casais aqui, Senhor, pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, jovens, adolescentes, e quero pedir, Senhor, qual for o ideal, qual for a necessidade, qual for o propósito, qual for o objetivo que cada um tem na vida, ou quem sabe, Senhor, adversidades, circunstâncias difíceis, lutas, atribulações que o teu povo tem passado. Eu quero pedir nesta hora, Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu Espírito Santo. Abra, Senhor, o entendimento de cada um deles, dê discernimento, dê direção, Pai, dê resposta, que eles possam saber como agir neste momento, que eles possam estar unidos em torno do propósito, que eles possam, Senhor, concentrar esforços, desenvolver estratégias espirituais, que eles possam, Senhor, confiar em Ti e esperar em Ti, que a Tua promessa não falha, que a Tua promessa é verdadeira, e Te louvar em voz alta, Te glorificar, Senhor, demonstrando confiança, demonstrando segurança, demonstrando, Senhor querido, que Tu és o Deus que eles servem e que o Senhor os fará mais que vencedores em todas as coisas. Pai, eu coloco cada família aqui em Tuas mãos, cada casal, cada marido, cada esposa, cada pessoa que está aqui, Senhor, independente da idade, da posição social, da situação financeira, do nível de formação, Senhor, em nome de Jesus, qual for a necessidade, Pai, venha ao encontro, Senhor, cuida desta casa, cuida desta família, cuida desta igreja, Pai, cuida, Senhor, deste ministério, Senhor, no nome de Jesus, colocamos tudo e todos em Tuas mãos, pois Tu és o nosso Deus, em Ti esperamos e confiamos, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, eu quero agradecer mais uma vez o convite do irmão Rodrigo Corbani.